E se uma das maiores forças reprimidas da história não fosse o mal, a escuridão ou a anarquia, mas o feminino livre? Esta é uma pergunta que nos convida a olhar para além das narrativas convencionais, a questionar as fundações das nossas sociedades e a redescobrir uma energia que foi por milênios mal compreendida, temida e, consequentemente, suprimida. Ao longo da história, desde as primeiras civilizações até aos dias de hoje, o feminino livre sempre causou desconforto. Não o feminino domesticado, confinado a papéis pré-definidos e expectativas sociais, mas sim a sua expressão mais pura e selvagem. Falamos de mulheres e de uma energia que transcende o gênero, que são autônomas, não apenas em suas ações, mas em seu pensamento. Mulheres que confiam na sua intuição, aquela sabedoria interna que sussurra verdades que a lógica linear muitas vezes não consegue alcançar. Mulheres profundamente conectadas ao corpo, não como um objeto a ser aperfeiçoado ou controlado, mas como um templo sagrado, um barômetro de emoções e um portal para o conhecimento. Conectadas à natureza não como um recurso a ser explorado, mas como uma extensão de si mesmas, compreendendo os seus ciclos de nascimento, crescimento, morte e renovação. E talvez o mais crucial, conectadas à própria voz, com a coragem de falar a sua verdade, mesmo quando o mundo lhes pedia silêncio. Estas expressões de liberdade foram, e muitas vezes ainda são, vistas como uma ameaça. Não porque eram inerentemente perigosas, mas porque não eram facilmente controláveis. O feminino livre opera a partir de uma lógica diferente. Uma que valoriza a colaboração sobre a competição, a intuição sobre o dogma e o bem-estar coletivo sobre o ganho individual. Numa estrutura de poder hierárquica e rígida, essa fluidez é desestabilizadora. Para entendermos a profundidade desta repressão, precisamos de recuar no tempo, muito antes das histórias que nos são habitualmente contadas. Evidências arqueológicas de culturas neolíticas, como as da velha Europa, sugerem sociedades que viviam em maior equilíbrio. Nesses locais, encontramos uma abundância de artefatos que veneram figuras femininas, não como meros símbolos de fertilidade, mas como representações do poder criador e regenerador da própria vida. A deusa, com as suas múltiplas faces, a virgem, a mãe, a anciã, personificava o ciclo, a mudança e a interconexão de toda a existência. A vida não era vista como uma linha reta de progresso, mas como uma espiral, onde o fim é sempre um novo começo. A divindade estava na terra, na água, na lua, no corpo. Então, algo mudou. A transição para a Idade do Bronze trouxe consigo a ascensão de culturas patriarcais, guerreiras e hierárquicas. Estas sociedades, com os seus deuses do céu, da guerra e da ordem, impuseram uma nova visão do mundo. Uma visão linear, dualista, que separava o espírito da matéria, o céu da terra, o homem da mulher. O poder deixou de emanar da terra e passou a descer do céu. A grande deusa foi fragmentada, demonizada ou assimilada em panteões dominados por figuras masculinas. A mulher, antes vista como um portal para os mistérios da vida, começou a ser associada à matéria, ao caos, à tentação e ao pecado. A sua sabedoria intuitiva foi rotulada de irracionalidade. A sua conexão com a natureza e o corpo tornou-se suspeita, pagã. Esta mudança não foi apenas teológica, foi profundamente social e política. A repressão do feminino livre foi um projeto de controlo. As curandeiras, as parteiras, as mulheres que detinham o conhecimento ancestral sobre as plantas e os ciclos do corpo tornaram-se alvos. Elas representavam uma forma de poder e autonomia que existia fora das estruturas oficiais da Igreja e do Estado.
A caça às bruxas, que varreu a Europa durante séculos, não foi apenas um episódio de histeria em massa. Foi a erradicação sistemática de uma sabedoria antiga e de um modo de vida. Foi a punição da mulher que não se conformava, que não se submetia, que ousava saber. O crime não era a magia, mas a independência. Ao silenciar estas vozes, a sociedade não perdeu apenas mulheres. Perdeu uma parte vital da sua própria alma. Perdeu a capacidade de honrar os ciclos, de valorizar a intuição, de viver em harmonia com o planeta. A ferida deixada por esta repressão histórica é profunda e reverbera até hoje, manifestando-se na nossa crise ecológica, na nossa desconexão social e no nosso mal-estar espiritual. Mas uma força tão fundamental como o feminino não pode ser destruída. Pode ser reprimida, silenciada, forçada a esconder-se nas sombras, mas ela sobrevive. Sobrevive nas histórias contadas em segredo, nas tradições familiares, na arte, na poesia e, mais importante, dentro de cada um de nós. Porque o feminino livre simboliza criação, ciclo, mudança e vida. E tudo que muda, tudo que flui, não pode ser contido para sempre. Hoje sentimos as primeiras fissuras na barragem. Um despertar coletivo está a acontecer, uma sede de reconexão, de integridade e de um equilíbrio perdido. Neste vídeo, vamos explorar as manifestações modernas desta repressão, as narrativas sociais que a perpetuam e, mais importante, os caminhos para resgatar e reintegrar esta força vital nas nossas vidas e na nossa cultura. Este é um convite para o despertar. Em qualquer sistema que se baseia em controle, previsibilidade e hierarquia, aquilo que é fluido, intuitivo e livre representa uma ameaça fundamental. O feminino, em sua essência arquetípica, não se encaixa em dogmas rígidos. Ele flui como a água, adaptando-se, nutrindo, mas também erodindo as estruturas mais inflexíveis com o tempo. E é precisamente essa qualidade indomável que, ao longo da história, o colocou em rota de colisão direta com as estruturas de poder patriarcais. Quando uma ordem social se constrói sobre a dominação e a supressão da natureza, tanto a externa quanto a interna, a sabedoria que honra os ciclos, o corpo e a terra torna-se subversiva. Ela ameaça estruturas rígidas de poder não por um ato de agressão, mas pela sua simples existência, que expõe a artificialidade dessas mesmas estruturas. Para neutralizar essa ameaça, foi necessário um longo e meticuloso processo de ressignificação. Uma campanha para reescrever a própria natureza da realidade e da moralidade. Por isso, o que era sabedoria virou pecado. A sabedoria das parteiras que conheciam os segredos do nascimento e da morte. O conhecimento das curandeiras que entendiam o poder das plantas e a linguagem do corpo. A compreensão dos ciclos da lua, das estações, da vida. Tudo isso era um saber orgânico, transmitido de mãe para filha, de comunidade para comunidade. Era um poder descentralizado, acessível a todos, enraizado na experiência direta. Ao ser rotulado como pecado, esse conhecimento não foi apenas proibido, foi demonizado. A conexão com a natureza tornou-se suspeita, e a sabedoria empírica foi substituída pelo dogma que emanava de uma autoridade central, masculina e incontestável. O que era intuição virou histeria. A intuição é a nossa bússola interna, uma forma de conhecimento que não passa pelo filtro da lógica linear. É a capacidade de sentir a verdade de uma situação, de perceber o que não é dito, de navegar pelo mundo com base em uma inteligência que reside no corpo e no coração. Para uma estrutura de poder que exige obediência cega e conformidade com a razão instrumental, a intuição é perigosa. Ela não pode ser controlada, medida ou legislada. A solução foi patologizá-la.
A mulher que confiava em seus instintos, que expressava emoções complexas ou que desafiava a lógica patriarcal com sua percepção aguçada, não era mais sábia, era histérica. Sua percepção foi invalidada, transformada em sintoma de uma doença mental, uma desordem que precisava ser curada, silenciada e contida. E, consequentemente, o que era liberdade virou desobediência. A liberdade de ser, de expressar a própria sexualidade, de escolher o próprio caminho, de falar a própria verdade. Essa autonomia é a base da soberania individual. Mas, em um sistema hierárquico, a soberania individual é uma afronta à autoridade. A mulher que se recusava a ser propriedade, que administrava seu próprio corpo e sua própria vida, que não se curvava às expectativas sociais, era vista como uma rebelde. Sua busca por liberdade foi enquadrada não como um direito inato, mas como um ato de insubordinação. Desobediência tornou-se a palavra para qualquer mulher que ousasse viver fora dos limites estreitos que lhe foram impostos. É neste contexto que as figuras da bruxa, da deusa e da sacerdotisa foram perseguidas e distorcidas. Bruxas, deusas e sacerdotisas não foram temidas por fazerem mal. Essa é a narrativa que foi construída para justificar sua aniquilação. A verdadeira ameaça que elas representavam era muito mais profunda. Elas eram a personificação viva de um paradigma alternativo. Foram temidas por lembrar que a vida não se submete a hierarquias artificiais. Elas lembravam que o poder não precisa vir de cima para baixo, mas pode emanar de dentro e da própria terra. Lembravam que o sagrado não está confinado em templos de pedra, mas pulsa em cada folha, em cada ciclo da lua, em cada respiração. Elas representavam uma conexão direta com o divino, sem a necessidade de intermediários. Em um mundo que tentava desesperadamente separar o espírito da matéria, o humano da natureza, o homem da mulher, a sua simples existência era um ato de integração e, portanto, de rebelião. É por isso que o feminino livre não pede permissão. Ele existe. Ele é uma força da natureza, como a maré que sobe ou a semente que brota na escuridão. Pedir permissão seria validar a autoridade que tenta negá-lo. Seria aceitar a premissa de que sua existência é condicional. Mas o feminino livre não é condicional. Ele simplesmente é. Ele sobrevive nas histórias que contamos, na intuição que nos guia, na resiliência que nos permite curar e na coragem de chamar cada coisa pelo seu verdadeiro nome. Sabedoria, não pecado. Intuição, não histeria. Liberdade, não desobediência. Ele existe e nesse existir reside a promessa silenciosa de um mundo mais íntegro e equilibrado. O medo do feminino livre não é, em sua essência, medo da mulher. É algo mais profundo, mais antigo. É o medo da força criadora que não se encaixa em controle, da intuição que desafia a lógica pura, da sabedoria que não pode ser quantificada ou contida em caixas. Por milênios, a humanidade tem navegado sob a influência de duas grandes correntes de energia arquetípica, o masculino e o feminino. Não como gêneros, mas como princípios universais, presentes em cada um de nós e em toda a natureza. O masculino, com sua energia de ação, estrutura, lógica e foco linear. O feminino, com sua energia de ser, de fluir, de nutrir, de criar a partir do caos aparente. Em civilizações antigas, esse equilíbrio era compreendido e reverenciado. A Terra era a grande mãe, fonte de toda a vida. A sabedoria era encontrada tanto na observação das estrelas quanto no silêncio da meditação. Havia um respeito profundo pelos ciclos, da lua, das estações, da vida e da morte. Essa era a era em que o feminino era visto não como inferior, mas como um complemento sagrado ao masculino. Contudo, ao longo dos séculos, uma mudança gradual, porém sísmica, ocorreu.
A ascensão de estruturas patriarcais, impérios focados na conquista e uma crescente valorização da razão analítica em detrimento da sabedoria intuitiva começaram a suprimir a energia feminina. O que era cíclico, intuitivo e conectado à natureza passou a ser visto como caótico, irracional e primitivo. A intuição foi rotulada de superstição. A cura através das plantas, de bruxaria, a conexão com a terra, de paganismo. Essa repressão não se limitou às mulheres, ela se infiltrou na consciência coletiva da humanidade. Homens foram ensinados a suprimir sua sensibilidade, sua vulnerabilidade e sua intuição para se encaixarem num molde de força e controle. O sucesso passou a ser medido por produtividade, acumulação e poder, não por bem-estar, conexão ou alegria. O resultado é o mundo que vemos hoje, brilhante em sua tecnologia, mas sofrendo de uma profunda crise de alma. Ansiedade, esgotamento, desconexão e a exploração insustentável do nosso planeta são os sintomas febris de uma humanidade que perdeu metade de si mesma. É neste ponto que a necessidade de resgatar o feminino se torna crucial. E é vital entender: resgatar o feminino não é uma guerra de gêneros. Não se trata de substituir um domínio por outro ou de declarar o masculino como mau e o feminino como bom. Isso seria apenas perpetuar a mesma mentalidade de dualidade e conflito que nos trouxe até aqui. É equilíbrio. É a busca pela integração. É sobre homens se reconectarem com sua capacidade de sentir, de cuidar e de serem vulneráveis sem vergonha. É sobre mulheres se sentirem seguras para liderar com sua intuição, para criar sem amarras e para expressar sua força sem precisarem emular uma energia que não é a sua. Resgatar o feminino é devolver à consciência humana a parte sensível, intuitiva e criativa que foi reprimida por séculos. É valorizar a colaboração tanto quanto a competição. É entender que o descanso não é preguiça, mas uma parte essencial do ciclo da criação. É ouvir a sabedoria do corpo e das emoções, em vez de silenciá-los. Como podemos, então, praticar esse resgate no nosso dia a dia? Começa com pequenas, mas poderosas intenções. Permita-se momentos de não fazer nada, apenas ser. Passe tempo na natureza, não para conquistá-la, mas para observá-la e sentir-se parte dela. Ouça mais do que fala. Confie naquele pressentimento que surge antes da análise racional. Honre seus sentimentos como mensageiros, não como fraquezas. Para os homens, é o ato corajoso de partilhar suas incertezas com um amigo. Para as mulheres, é o ato de confiar na sua voz interior, mesmo quando o mundo exterior a questiona. Nas empresas, é criar culturas que valorizem o bem-estar e a criatividade, não apenas as metas trimestrais. Na sociedade, é proteger nossos ecossistemas como protegeríamos a nossa própria casa. Este não é um caminho de revolução barulhenta, mas de uma evolução silenciosa e profunda. É um retorno ao lar, a um centro de equilíbrio que sempre existiu dentro de nós. Ao curarmos essa divisão interna, começamos a curar nossas relações, nossas comunidades e nossa relação com o planeta. Porque quando o feminino se liberta da repressão e é convidado a dançar em harmonia com o masculino, a humanidade inteira se cura. E é nesse equilíbrio que encontramos não apenas a nossa força, mas a nossa plenitude.